Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Antes de começar o nosso estudo, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, tua palavra é a luz que precisamos para viver neste mundo de trevas e escuridão. Obrigado, Pai, pela maneira que o Senhor se revela no livro de Romanos e por este grande plano de salvação para o homem. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de representá-lo e servi-lo. Senhor, que a exposição da tua palavra alcance muitos corações no dia de hoje. Te pedimos por aqueles que estão passando por momentos difíceis, pelos idosos que precisam de uma demonstração de carinho, que o Senhor possa estar com cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 4, versículo 19. Aqui temos dois indivíduos de idade avançada, 90 e 100 anos de idade, ou mais. Essa era a idade aproximada de Abraão e Sara, quando Deus lhes disse que teriam um filho. Abraão seria o pai e Sara a mãe deste filho. E Paulo está usando a ilustração de Abraão em Romanos para mostrar como podemos ser justificados diante de Deus, como alguém pode ser declarado justo por Deus, e está usando o elemento da fé na vida de Abraão. Agora, o obstáculo que Abraão enfrentou era real. Era uma barreira biológica. Veja atentamente o versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que quer dizer seu próprio corpo já amortecido? Abraão não estava morto, estava vivo, mas o seu sistema reprodutivo não funcionava, estava morto. Ele não tinha mais a capacidade de reproduzir, e nem Sara, seu ventre estava morto. Agora, Abraão não negou os fatos ou ignorou as dificuldades, o obstáculo, mas considerou que as circunstâncias eram impossíveis. E apesar disso, sua fé não enfraqueceu. A possibilidade de Abraão e Sara terem um filho era nula. No entanto, a fé de Abraão venceu as dificuldades. Bem, eu não estou sugerindo que não houve um conflito na mente de Abraão ou também em seu coração, mas sim que ele não enfraqueceu na fé. Ele não confiava em si mesmo, mas em Deus. Ele esperava a sua promessa. A fé de Abraão diante de um obstáculo tão grande é um desafio à nossa fé. É quando devemos ser fortes e, na maioria das vezes, nós somos fracos. Satanás se deleita em ver-nos duvidar das promessas de Deus. Você duvida das promessas de Deus? O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. John Bunyan disse que havia 7 abominações no seu coração. Entre elas se encontrava uma inclinação para a descrença. Amigo, eu quero confessar que essa incredulidade às vezes se apodera de mim também. Essa inclinação abominável de duvidar de Deus me invade de vez em quando, e sei que este é o motivo de cada derrota que experimento. Querido, pela fé devemos crer nas promessas de Deus e no poder dele, mesmo diante das impossibilidades, a improbabilidade humana e a impotência. Pela fé, devemos crer que Deus vai realizar cada uma das promessas que fez. Lemos no versículo 20 que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A fé salvadora, que crê no cumprimento das promessas de Deus, sempre dará glória e honra a Deus. Foi a incredulidade do homem que fez com que ele não desse glória a Deus, como lemos em Romanos 1, versículos 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que a incredulidade tira de Deus, a fé dá. As almas que duvidam não têm nenhum testemunho que honra e glorifica a Deus. Amigo, se você duvida, se você não crê nas promessas de Deus, se você não vive as promessas do Senhor, se você não se agarra às promessas de Deus, então você não está honrando e glorificando a Deus. Você e eu podemos dar glória ao Senhor confiando nele, crendo nele. Isso é o que Abraão fez. O versículo 21 diz que ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós não temos o direito de duvidar de Deus. Me converti há mais de 50 anos atrás e digo a você, meu amigo, que durante esses anos nunca encontrei uma promessa na Bíblia que Deus não cumpriu. Talvez você tenha duvidado, e eu também, mas Deus nunca deixou de cumprir uma promessa. Creia em Deus. Abraão não duvidou, sua fé era forte, e quando creu em Deus através de sua fé, o honrou e o glorificou. Amigo, se honramos e glorificamos a Deus quando cremos nele, então, quando duvidamos, não glorificamos e não o honramos. Como é importante crer em Deus. Observe o versículo 22. Assim, isso nos revela ao que está escrito acima. Versículo 20, Abraão não duvidou das promessas de Deus. Versículo 21, ele estava convencido de que o que Deus prometeu, ele faria, por causa da fé de Abraão, e como resultado, isso lhe foi também imputado como justiça. Aqui podemos ver que foi por causa da fé de Abraão que a justiça foi imputada. Observe a palavra imputado. Ela aparece no versículo 22, depois no 23 e 24. Esta é a palavra grega logizomai, que significa colocar na conta de alguém. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que Abraão creu em Deus e não duvidou da promessa. Sua fé não enfraqueceu. Como resultado disso, essa fé lhe foi creditada como justiça. Deus fez isso. Hoje ouvimos muito sobre fé. Alguns grupos religiosos falam informalmente da fé em Deus, mas a fé que foi imputada como justiça é a fé que a Bíblia nos mostra, que aceita a natureza e o ser de Deus, que crê em suas promessas e recebe o Senhor Jesus Cristo como o único caminho para a presença de Deus. Essa é a fé salvadora. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé salvadora. Aceitar a palavra de Deus acerca de seu Filho Jesus Cristo, a morte expiatória de Cristo e sua ressurreição corporal. Isso é o que justifica o pecador. Esse é o meio pelo qual Deus declara o pecador justo. Deus encontra a fé do pecador e o declara justo no momento em que ele crê. Quando Abraão creu, Deus o aceitou como justo e o declarou justo. Quando nós cremos em Deus, ele nos aceita e nos declara justos também. Esta relação da fé com a palavra de Deus deve ser compreendida e lembrada. Nossa fé é baseada na palavra escrita de Deus. Romanos 10:17 diz, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você percebe a importância de estudar a Bíblia? Você vê como é necessário para mim e para você estudar a palavra de Deus? Cada promessa na palavra de Deus deve fortalecer a nossa fé, e quando nos apegamos à promessa de Deus, Deus é honrado. Deus é glorificado, e Deus responde à nossa fé, e assim somos vitoriosos em nossa jornada da terra ao céu. Agora, existe uma fé natural que é forte e bonita, mas, por mais que você a tenha, ela não é suficiente para alcançar a justificação. Algumas pessoas não são salvas e têm fé. Algumas pessoas nunca nasceram de novo e têm fé. Mas esse tipo de fé não pode levar à presença de Deus. A fé salvadora é a fé sobrenatural que Abraão demonstrou, e isso lhe foi imputado como justiça. Graças a Deus que a fé de Abraão não se aplica somente a Abraão. Veja os versículos 23 e 24. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. E que declaração! O que esse versículo quer dizer? Este versículo nos diz que o que aconteceu com Abraão é um exemplo, uma ilustração do que acontece com qualquer pessoa que crer no que Deus diz. Existe uma conexão, uma relação entre a fé de Abraão e a fé daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo.
Quando cremos no Deus da ressurreição e em Cristo, a quem ele ressuscitou, estamos exercendo a mesma fé que Abraão, que creu no Deus que dá vida aos mortos. Querido amigo, nós somos convidados a fazer o mesmo que Abraão fez, e nada mais. Com base nessa fé, Abraão foi salvo, e em nenhuma outra base podemos alcançar a salvação. Estes fatos que Paulo dá sobre Abraão não são escritos simplesmente como história, mas servem como uma ilustração viva do método de Deus para justificar o ímpio. A única diferença entre os dois casos é que a nossa fé baseia-se no ato de Deus ressuscitar Cristo dentre os mortos como algo já consumado. A fé de Abraão se apoiava sobre uma promessa de que Deus iria levantar uma semente e que todas as nações seriam abençoadas. E olha, amigo, era 1000 vezes mais difícil para Abraão crer em Deus, porque Abraão nunca havia presenciado uma ressurreição. Nós olhamos para trás para um Cristo ressuscitado. O grande fato histórico de nossa fé cristã é que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas depois de ter sido ressuscitado. Ele foi visto subindo para o céu. Abraão teve que olhar para o futuro com fé. E necessitava de uma fé mais forte para crer em Deus em relação a nós, que olhamos para trás e vemos os fatos da ressurreição e cremos em Deus. Volte para os versículos 23 e 24 e observe que foi escrito não só para ele, mas para nós também. Você percebe o que Deus quer nos dizer aqui? Ele quer que saibamos que a sua palavra escrita deve ser a base, o fundamento da nossa segurança. Está escrito. Deus quer que você e eu saibamos que a sua palavra escrita deve ser a base da nossa fé. Está escrito para que tenhamos confiança total. E como é maravilhoso ver que Deus provê, nos dá segurança através das coisas que estão escritas no Antigo Testamento. Este é um chamado a todo crente a estudar a Bíblia toda, uma vez que é por meio das Escrituras que a segurança se torna real em nossos corações. Nem toda a Bíblia é dirigida a nós, mas é para nós. Tudo que Paulo disse de Abraão é uma preparação para a declaração do capítulo 4, versículos 24 e 25, e para nós também, de que a justiça de Deus será acreditada àqueles que creem. Meu amigo, eu me pergunto se você e eu entendemos o que estas palavras de Paulo querem dizer, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Você entendeu estas palavras e o seu significado? Esta declaração não está ensinando que a ressurreição de Cristo dentre os mortos fez com que fôssemos justificados, mas a nossa justificação foi a causa da sua ressurreição. A condenação que merecíamos causou a morte de Cristo, e a justificação que recebemos causou a sua ressurreição. Nossos pecados mataram Cristo, e a única maneira de ter certeza de que a nossa dívida foi paga, satisfazendo Deus, é o fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova da nossa justificação. É a confirmação da obra expiatória completa e absoluta de Jesus Cristo. Eu sei que Deus conta a minha dívida sempre como paga, porque Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. É como se Deus tivesse um recibo que diz, pago integralmente. A conta foi saldada, foi paga, e eu tenho um recibo, uma prova de que minha dívida pelo pecado foi paga. Se Satanás me acusa, o Cristo ressuscitado me absolve. Em 1 Coríntios 15, 17 diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Abraão creu que Deus faria através de Cristo é o que cremos que Deus fez através de Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita. A lei de Deus foi estabelecida. A justiça de Deus foi vindicada quando o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Portanto, somos justificados por Deus, declarados justos. Agora observe o versículo 24. Os que cremos. Veja, no meio do versículo é muito importante. Será acreditada, imputada aos que creem. Essa é a condição. A nossa fé é o ponto de semelhança entre Abraão e nós. Você percebe por que Paulo está usando Abraão como uma ilustração clássica da fé e da declaração do crente com Deus? Para Abraão era muito difícil crer, mas ele não duvidou da promessa de Deus, ele creu em Deus. E saiba, amigo, Abraão não tinha Bíblia. Não existia uma revelação escrita de Deus a Abraão. Abraão só tinha a mensagem que Deus lhe deu. Não sabemos como Deus deu, apenas sabemos que Deus deu uma mensagem para ele. Deus revelou que queria que Abraão confiasse nele,
que ele teria um filho e a posteridade desse filho seria preservada, e Abraão creu em Deus pela fé. Agora Paulo diz que se cremos que ele ressuscitou Jesus dos mortos, teremos a justiça de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Você é crente? É uma pergunta comum, muitas pessoas dizem, sim, é claro que eu sou crente. Mas a minha pergunta é, em quem você crê? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos como prova de que seus pecados foram perdoados? Se você crê em Cristo para a vida eterna, então você, junto com Abraão, recebeu a justiça de Deus. É maravilhoso, amigo, ser declarado justo por Deus. E só Deus pode fazer essa declaração. Veja, nós não conhecemos o coração dos outros. Você não sabe se eu sou crente, e eu não sei se você é. Espero que o meu comportamento demonstre que eu sou salvo. Mas eu sei que Deus me declarou justo, e Deus sabe que Ele me declarou justo. E por quê? Não por causa de alguma coisa que eu fiz, eu não mereço nada. Só mereço o inferno, mas Deus tornou possível a vida eterna através da fé na morte sacrificial de Jesus. Você crê em Deus da mesma forma que Abraão? Se a resposta é sim, então Deus lhe imputou sua justiça e o declarou justo. Muito bem, este estudo torna-se mais e mais interessante a cada dia. Se Deus quiser, vamos começar o capítulo 5 no nosso próximo programa. Obrigado por ouvir a mensagem de hoje. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.